Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos aqui analisar a fase de grupos da Libertadores da América. Já saiu os adversários do Flamengo. Meu amigo, o Flamengo vai pegar o Racing, o Alcas e o Nublense. São os adversários da fase de grupos do Flamengo da Libertadores da América. Para mim, sorte de campeão. O Racing aí, que é um adversário difícil, que já eliminou o Flamengo aí na Libertadores, mas eu acho que os dois vão passar para as oitavas de final da Libertadores da América. Então, nação, já chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. Vamos analisar os comentaristas falando sobre a fase de grupos do Flamengo, sobre a preparação do Mengão, porque já tem jogo semana que vem. O Mengão já estreia na Libertadores da América, vai começar, meu amigo, a maior competição da América do Sul, e o Mengão já entra como favorito? Na sua opinião, o Flamengo já entra como favorito rumo ao tetra da Libertadores da América? Escreva aqui nos comentários, deixa a sua opinião. Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Um rival, pelo menos campeão de Libertadores, compartilhando o grupo com o Flamengo. Sim, mas eu acho que dentro do que saiu, eu acho que o grupo não é ruim. O único fato que dá desconforto aí é como a gente vai ter que sair entre as duas finais do estadual. A gente vai ter que ir no Equador. E aí é um jogo que sempre na altitude, 6 horas de viagem. Enfim, mas eu acho que o Flamengo não pode reclamar. Uma coincidência, porque entre os times mais poderosos do Brasil hoje, falando de Palmeiras e Flamengo, os dois na final de estaduais e os dois tendo entre as finais um jogo na altitude. O Palmeiras estreia com o Bolívar lá em La Paz. Isso é um grau de dificuldade grande. Eu acho que não é só altitude. Também o tempo de viagem, de você, por exemplo, para o Equador, são quase 6 horas, 6 horas e 20. E isso aí, no meio de uma semana corrida, é bem preocupante. Mas, enfim, quanto ao grupo, o Flamengo não pode reclamar. Viagens curtas depois, para o Chile um pouquinho mais longa, para Buenos Aires 2 horas de voo. Sim, mas se você fizesse uma análise do que a gente poderia pegar ali no terceiro ali, o Flamengo iria jogar ou na Bolívia, ou na Venezuela, ou enfim, vamos jogar no Equador. E impressionante como nesses últimos 4 anos, aí pelo menos essas últimas 4 Libertadores, como a gente jogou no Equador, a gente caía em fase de grupo, depois ia para o sorteio, caía no sorteio, no mata-mata, enfim. Tomara que, agora das duas, a última vez que a gente também foi campeão, a gente passou pelo Equador. Isso que eu ia falar, não é em Quito, é Guayaquil, mas o Equador traz boas lembranças para o atual campeão. O Equador sempre é bem-vindo e sempre vai morar no coração de todos nós. Falando sobre o Racing, o que conhece do principal adversário do Flamengo no grupo, pensando na disputa pela primeira posição, um rival que recentemente eliminou o Flamengo da Libertadores? Sim, nesses 4 anos nós tivemos em 3 finais e a única final que a gente não conseguiu ir, a gente não passou por eles. Eu acho que até um atrativo para a gente chegar e esse grupo aí ter a oportunidade agora de ter uma boa revanche, não naquela síntese da palavra, mas eu acho que o futebol é isso, está proporcionando isso aí. Vamos ver se dá certo, se a gente tem mais sorte, até porque quando a gente caiu para eles, se não me engano, foi nos pênaltis. Então, tomara que o Flamengo tenha mais sorte agora. A pergunta que eu fiz para o presidente Landim também, justamente nessa final em que o Flamengo não chega, é a final que é disputada no Maracanã. E esse ano ela volta a ser disputada no Maracanã. Para o Flamengo, o que representa, pensando, o torneio é longo, são muitos jogos, estamos falando dia 11 de novembro, mas falando dessa possibilidade, se o Flamengo consegue repetir a campanha do ano passado, estar mais uma vez numa final e dessa vez jogando na sua casa. Eu acho que seria um sonho, né? A casa do Flamengo, é o templo do Flamengo, de grandes conquistas. Eu acho que 80%, 90% da história do Flamengo foi escrita ali, foi passada por ali. Tomara que a gente tenha mais sorte, que a gente possa estar no Maracanã em mais uma final e, se Deus quiser, ser campeão. Agora vai faltar Maracanã para colocar todo mundo dentro, né? Sim, mas eu acho que falta Maracanã de tudo quanto é maneira. A torcida falta Maracanã em campeonato estadual, em jogos importantes do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que
é diferente, porque você tem qualquer time que vá para a final, ele tem uma cota reduzida, né? Tem um terço do adversário, um terço nosso, um terço da Conmebol. Enfim, eu acho que vai faltar, eu acho que você tem razão. Aí, Marcos Braz com o Rafael Sibila. Ele está muito, aparentemente, tranquilo em relação ao grupo, né? Disse várias vezes ali, o Flamengo não tem o que reclamar do sorteio, reclamou só da viagem. A gente estava falando aqui sobre o Palmeiras, que vai ter que viajar até a Bolívia, né? O Flamengo vai para enfrentar o Bolívar no meio das decisões estaduais. O Flamengo acontece a mesma coisa para ir aqui. O Fluminense também viaja, vai para Lima também pegar o Sporting Cristal. Então os dois viajam. Vai para La Paz, né? The Strongest. Não, também não, mas eu falo... Você está dizendo no calendário do estadual. Calendário, perfeito. Flamengo e Fluminense viajam, os dois. Mas o Fluminense joga contra o Sporting Cristal no Peru. Isso, no Lima. Ou seja, os dois vão ter viagens aí. O Fluminense não tem altitude. Um viaja 4.000 quilômetros, o outro viaja 6.600. Mas são viagens longas e... Curioso, né? Todos os dirigentes citando a questão das finais dos estaduais, né? Calendário, né? Calendário. Parabéns aos podia ter sido melhor trabalhado. Olha, cada time nessa fase de grupos já ganha 3 milhões de dólares, eles entram, já ganham os 3 milhões de dólares e em cada vitória eles ganham 300 mil dólares por vitória. No empate não tem esse plus não, tá? Grupo A com o Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Então, o que Fúrio já estava falando, como o Flamengo se deu bem realmente no sorteio, vai ficar nesse Flamengo Racing, né, Fábio? É isso, Marcelo. O Flamengo precisa ajustar a sua casa, né? Acho que é importante também dentro da Libertadores, dentro de um grupo teoricamente um pouco mais fraco, para ser feito algumas correções, né? Enfim, para que o time tenha um padrão melhor de jogo para as fases seguintes, mas é favorito, mesmo não jogando tão bem no momento. E aí a gente olha para o Racing aí como a segunda força, um time que pode fazer um jogo um pouco mais competitivo contra o Flamengo, mas é um grupo que acho que agradou aos dirigentes do clube. Esse grupo tem uma peculiaridade, que é o reencontro do Flamengo com Paulo Guerreiro. O Guerreiro está no Racing, né? Guerreiro é reserva hoje do Racing. Tem jogado pouco, está ganhando alguns minutos. Vai ter esse reencontro. O Alcas é o 6º colocado no atual campeonato equatoriano. Tem o César Farias como técnico, que é um bom técnico venezuelano. Naquela época em que a Venezuela deu um salto de qualidade com o Dudamel e também com o César Farias, desde as categorias de base, o futebol equatoriano deu uma evoluída nesse sentido. Ele está no Alcas hoje, faz o trabalho. E o Nublense é um time que é o 13º do campeonato chileno. Então é a 4ª força do grupo. O Racing é o 4º colocado do campeonato argentino. Tem o Matias Rojas, que é um meio atacante que vem se destacando bem. É um time de qualidade, com um bom técnico, que é o Gago. Então o Flamengo é favorito para a chave, mas se o Flamengo não estiver bem, o Racing faz jogo parelho com o Flamengo. O Flamengo tem que estar bem. Esse Flamengo agora, não sei se ele sobra contra o Racing, mas para 2 vagas é Flamengo e Racing, ficaria muito surpreso de algo fora desse contexto. Se você pensar que o Flamengo precisa se ajustar, vai passar por uma decisão de campeonato carioca que pode ter desdobramentos em caso de derrota, o que seria absolutamente normal. É um grupo que não coloca o Flamengo, digamos, num estado de alerta, como um risco de não passar da fase de grupos da Libertadores, com tudo que aconteceu na temporada de 2023, tudo que o Flamengo não conseguiu fazer. Evidentemente, se ganhar o campeonato estadual do Fluminense, fazendo bons jogos, isso vai representar, claro, um estímulo, né, para iniciar a Libertadores da melhor forma. E esse primeiro jogo fica no meio, né? Entre o primeiro jogo da final e o semana segundo. Que vem já. Já é semana que vem. É semana que vem. Então ainda tem isso, né? E é Flamengo e Racing o primeiro, é isso? Eu tô sem a ordem dos jogos aqui. Daqui a pouco, então, a gente vê se tem a ordem dos jogos, mas é claro que é um Flamengo que vai estar com toda a atenção também voltada para esse primeiro jogo de Conmebol Libertadores. Mas o Fluminense também estará. Exato. Então, se a gente colocar um pelo outro, a gente já sabe que vão estar organizando isso ali. Quer dizer que é Fluminense e River Plate, porque é posição 1, posição 2. As posições são as mesmas, é isso. A questão é que dá para a gente avaliar que se o Fluminense não for campeão estadual, não haverá uma grande... Sim. Nada muda no contexto do clube. Uma grande influência no ambiente, na maneira como o restante da temporada. Como a temporada vai ser tocada, início de Libertadores, não vejo como um grande problema. No caso do Flamengo, sim, se não for campeão. É uma situação bem diferente. Pois é, ainda tem isso, hein, Fábio? Ainda tem que administrar o Flamengo, ainda tem de administrar a pressão que porque precisa vencer absolutamente todos os jogos. O Atlético Mineiro lida com isso também. Sim.
Com isso. Porque se o Atlético, América, né? Se o Atlético não for campeão estadual em Minas, a situação complica muito em termos de ambiente, sequência do trabalho, etc. E principalmente porque é o América. Porque fica aquela história da terceira força, então tem a obrigação agora de vencer, ou seja, no final das contas, ter o América como adversário. Para o América é ruim, mas o América é um resultado que pode acontecer. Para o Atlético, o torcedor não aceita que aconteça. Então isso também já conta. É a mesma coisa para o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não pode acontecer. Não podemos perder mais um título, nem perder para o Fluminense. Já o torcedor do Fluminense é aquela. A gente está jogando bem, está jogando contra o Flamengo e a gente vai seguir a nossa temporada se isso acontecer. Já que a gente está falando... É isso daí, nação. Então escreva nos comentários o que você achou dessa fase de grupos da Libertadores, dos adversários do Flamengo. Deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.